Olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao meu jardim. Nessa aula, nessa explicação sobre química, vou falar bem sucintamente, tá? Que de acordo com a quantidade de elétrons que os átomos vão ter em sua estrutura e na sua nuvem de elétrons, ele vai poder fazer algum número de ligações, né? A ligação pode ser feita em um ponto com um elétron, com dois, com três, tá? Cada ponto desse vai ser um ponto de ligação entre um elemento com outro. O carbono, por exemplo, ele pode fazer até 4 ligações, tá? Das 4 ligações, ele pode fazer 2 ligações com o mesmo elemento, e essas outras 2 ficam livres, pode até 3 ligações com o elemento, tá bom? E assim vai se dar a relação entre esses materiais, entre os elementos químicos, tá? Daí a gente vai ter aquele tipo de ligação, a ligação iônica para doar um elétron, vai ter a ligação covalente, que é quando compartilha, que é geralmente o que acontece com o carbono. Geralmente ele faz uma ligação covalente. E a partir dessas ligações, nós vamos ter uma série de relações, tá? Um elemento, por si só, ele pode já estar presente no ambiente, tá? O oxigênio, assim, que está no ambiente, ele pode ser encontrado na forma respirável, na forma de O2, tá? Só que o mesmo oxigênio, ele também pode ser encontrado na atmosfera na forma de O3, tá? Essa forma de O3 dele é quando esse elemento, né, o ozônio, ele é formado a partir de 3 oxigênios ligados, tá? Dessa forma, a gente vai ter substâncias monoatômicas, diatômicas ou triatômicas, tá? Formada com uma unidade, 2 ou 3 unidades, mono, di e tri, monoatômica, diatômica e triatômica. Esses 3 casos, que são casos com o mesmo elemento químico, com oxigênio, eles conformam substâncias simples, tá? Uma substância simples é uma substância que ela é formada apenas por um elemento, tá bom? O oxigênio e o ozônio são formados a partir do oxigênio. Já a molécula de água, como a gente já conhece, porque a gente é sabido, a gente está ligado, o oxigênio se liga com 2 hidrogênios e forma uma molécula de água, vulgarmente chamada de H2O, tá? H2O são 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Essa molécula, essa estrutura é uma substância, né, que a gente pode chamar de composta. Sim, a água é uma substância pura, né? Mas se a gente for falar da composição química da água, né, o que ela é feito de todos os que tem lá na água, a água é feita de hidrogênio e oxigênio. É uma mistura já, tá? São 2 elementos diferentes. O oxigênio que a gente respira, aí esse sim é uma substância simples, tá? Quando é feita de um só elemento, ou pode ser a substância composta, feita a partir de 2 elementos distintos, tá? Essa substância composta e a substância simples, né? Eu falei de monoatômica, diatômica e triatômica. Eu vou voltar para a substância simples, para cá. A substância simples, dando exemplo do carvão, o carvão mineral, feito a partir de carbono, tanto o carvão mineral, quanto o grafite, quanto o diamante, são feitos a partir do carbono. O carbono, ele é um elemento, por conta de ter essas 4 ligações dele, ele é um elemento que ele tem uma capacidade, né? Melhor falando, uma capacidade, ele não sofre. Ele tem uma capacidade de adaptabilidade, tá? Ele tem alotropia. Essa característica muito massa faz com que só o carbono, né? Só o carbono não, né? Mas o carbono sozinho consiga dar origem a materiais diferentes. O carvão mineral, o grafite e o diamante são elementos feitos a partir do carbono.
Porque o carbono, a partir do arranjo da sua estrutura dele, da estrutura molecular dele, ele consegue ter uma dureza diferente, uma resistência diferente, até uma opacidade, né? Ele fica mais opaco, mais ou menos opaco, né? Porque o diamante, ele é translúcido, o grafite já não é translúcido. Ele vai ter características diferentes de acordo com a estrutura do arranjo que ele tem, que vai ser um material diferente, tá? Ele é muito, muito, muito versátil. E para a leitura de gráficos, nós vamos considerar de novo, né? Como a gente considera geralmente na matemática, dois eixos. Eixos Y e eixo X, tá? O eixo Y a gente vai pôr como a temperatura e eixo X do tempo. Pronto. Tendo aqui esse modelo, a gente vai interpretar dessa forma, tá? Sempre que for no caso de uma linha horizontal, tá bom? Quando a gente chega a uma determinada temperatura, por um determinado percurso de tempo, a gente vai ter uma mudança de estado, tá? É horizontal, mas tá se mantendo fixo? Porque a 0 graus, tá? A água congela, tá bom? A 5 graus ela não congela, a 1 grau ela não congela, mas a 0 grau ela congela, tá bom? Isso considerando condições normais de temperatura e pressão. A partir dessa linha, tá? Toda a linha na diagonal, ela vai estar mostrando o período em que o elemento, né, a substância, ela vai estar naquele estado. Todo esse percurso, a água, ela vai estar no estado líquido, tá? Aí depois a gente chega no ponto de ebulição. A partir do ponto de ebulição, né, que vai percorrer uma quantidade de tempo, o elemento, o material, ele vai mudar de estado. Ele vai mudar quando chega a 100 graus Celsius, tá? E a partir desse momento, vem outra linha na diagonal, mostrando que a partir desse ponto vai ser só naquele outro estado físico, tá? As linhas horizontais, elas vão marcar o ponto em que o elemento ele muda de estado físico, tá bom? Seja mudando do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, tá? Mas vai ser os pontos de mudança. E a linha diagonal, que tem mais que dê ideia de movimento, tá? Mas a área, a margem de temperatura em que o elemento vai se manter naquele estado físico sem sofrer alteração. Tá certo? Grande abraço, gosto muito de vocês. Fique com Deus.